em Moçambique. O comportamento recente das ações da hidroelétrica de Cahora Bassa na Bolsa de Valores de Moçambique abre um espaço para uma reflexão estratégica sobre o papel da comunicação, literacia financeira no desenho institucional e na evolução do mercado de capitais em Moçambique. Em declarações aqui ao Semanário Econômico, especialistas propõem uma leitura propositiva do cenário, partilha de informação e capacitação de investidores, elementos que consideram ser suscetíveis de tornar o mercado moçambicano mais transparente, robusto e orientado para o valor. O comportamento recente das ações da hidroelétrica de Cahora Bassa na Bolsa de Valores de Moçambique abre espaço para uma reflexão estratégica sobre o papel da comunicação, da literacia financeira e do desenho institucional na evolução do mercado de capitais. Em entrevista ao Semanário Econômico, o especialista Joaquim Bazar propõe uma leitura propositiva do cenário. Com maior clareza, partilha de informação e capacitação dos investidores, é possível tornar o mercado moçambicano mais robusto e orientado ao valor. Portanto, é uma entidade que primeiro devemos classificar. É um low float stock. E depois devemos classificar a parte compradora, que são os investidores, que têm também a sua característica. E o que nós definimos, ou o que nós constatamos e verificamos, é que adotam estratégias que tecnicamente chamamos o random walk ou buy and forget. Não é buy and hold, porque buy and hold estamos à espera do melhor momento. E o melhor momento é que define-se a partir praticamente do expertise, define-se a partir da inteligência sectorial, a inteligência financeira que existe por parte do mercado. Agora, quando nós compramos e esquecemos, significa que estamos ao vento da ocasião, se me permitir a expressão. Estamos ao vento da ocasião. Significa que se tivermos ganhos, há de ser por mera casualidade, por mera sorte, e não por julgamento, e não por pesquisas, e não por investigações ainda que de segundo nível, saber exatamente qual é o contexto macroeconômico. Não temos isto. Porquê? Porque o mercado é incipiente. A HCB tornou-se um marco simbólico do esforço de mobilização de capital através da Bolsa. Para o analista, é fundamental compreender um trinômio muitas vezes mal interpretado: preço, valor e lucro. Em precisão técnica nós chamamos o free floating. Portanto, o que está a acontecer é que nós temos no mercado uma entidade que é considerada tecnicamente low float stock. Por que é low float stock? Porque o nível de ajustamento das ações disponíveis para negociação livremente junto à Bolsa, que é 7,5%, não é tão expressivo para conseguir mobilizar, conseguir uma formação quase que sistemática de preços e quase que uma promoção, ou a promover exatamente volatilidades elevadas de preço. Porquê? Porque temos no 7,5%, nós chamamos disso low float stock. E temos entidades que são high float stock. Temos 100% praticamente de ações, temos 100 milhões de ações e elas publicam e elas lançam ao mercado 99%. Então o nível de ajustamento é menor, significa que tens mais ações no mercado para negociar e isto promove este intercâmbio, este efeito intercambial entre investidores. Um dos pontos mais enfatizados por Bazar é o papel do investidor. A proposta não passa apenas por formações técnicas complexas, mas sim por programas práticos e acessíveis de literacia financeira, combinando com incentivos à utilização dos canais de informação disponibilizados por empresas cotadas e pela Bolsa. Apesar das flutuações, Bazar reconhece que a HCB mantém fundamentos operacionais sólidos, com lucros consistentes e políticas de dividendo clara. Nós tivemos resultados positivos, então aquela expectativa também tem implicações diretas ao preço, razão porque nós chegamos a 5,6. Vai reparar que aquele anúncio 5,6 foi no mesmo momento, foi o momento em que nós atingimos o pico 5,6. Porquê? Porque valorizou praticamente as ações da HCB. Ninguém sabia exatamente quanto é que seria pago de dividendos.
E depois do pagamento do dividendo, nós precisamos de ter exatamente aquela abordagem, aquela competência, a inteligência mínima financeira e contabilística, que é para saber se a remuneração real mobilizada ao capital aportado àquele investimento está ao nível de pelo menos as taxas que são negociadas livre de risco. Ainda que a HCB prestasse informação de forma sistemática e de forma constante, se o nosso mercado não responde de forma correlacionada ou de forma direta ou ao mesmo nível, não vamos ter exatamente aquela formação constante de preço, aquela volatilidade que se espera ter de preço, como em geografias maduras, onde temos exatamente o preço de fecho, o preço de abertura, e ao longo do dia temos uma variação acentuada de preços. E são variações essas que nos permitem praticamente fazer as melhores assunções do mercado e sentir melhor o mercado, ou apurar melhor o sentimento do mercado. E nós não temos isto. Este é o primeiro ponto. O segundo é que o próprio mercado tem uma estratégia, se calhar porque é um mercado imbuído, porque é um mercado praticamente constituído na sua maioria por investidores individuais, sobretudo nessa perspectiva, onde temos 7,5 só, intercambiável praticamente entre investidores nacionais, se calhar por serem exatamente investidores individuais, e também aquele domínio de matérias, praticamente de matérias de dimensão financeira e contabilística que são intimidantes, para ser sincero. As pessoas às vezes sentem-se intimidadas em fazer leituras praticamente de gráficos, leituras de demonstrações financeiras. E isto também cria exatamente alguma invariabilidade de preços. Estes indicadores não são variáveis como se devia, não são voláteis como deviam. E depois temos também a constatação do crescimento da base de negócio, que são os lucros, a eficiência que se mostra ser exatamente a HCB. Joaquim Bazar sugere um conjunto de medidas que poderiam contribuir para transformar o atual contexto. Que a HCB tem de começar a pensar num goodwill, no investimento do intangível, o ativo incorpóreo. Começar a pensar exatamente na intelectualidade, começar a pensar na promoção praticamente de pesquisas, começar a pensar também na difusão de informação relacionada a capitais de mercados, ainda que seja de forma combinada, um modelo de parceria. Convidar exatamente uma entidade que vai fazer exatamente PEPAs, é uma entidade pública e que vai mostrar exatamente a evolução da empresa, o que a empresa está a fazer, o nível de satisfação interna, o nível de gestores que têm, o tipo de qualidades técnicas que eles possuem, aonde foram formados e por aí. Isto ajuda muito a questão de confiança no mercado, porque são estas expectativas, são estas percepções que formam exatamente um preço. A partir praticamente dessas percepções nós começamos a olhar para o futuro. Então, esta entidade com este tipo de gestores, com esta projeção que tem, com este orçamento que tem, significa que daqui a 2 anos nós conseguimos fazer isto. Nós compramos esta quantidade, se investimos nesta quantidade conseguimos ter isto e atualizamos o futuro.